Discurso Direto. Crónica de opinião, de segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de Rui Costa. Caro ouvinte, imagine que, porventura, o Estado determinava por lei que o ouvinte ou a ouvinte era casado com outra pessoa. E imagine que, numa segunda lei, o Estado determinava que os bens próprios do ouvinte ou da ouvinte tinham de ser partilhados e divididos com a família da pessoa com quem o ouvinte, por lei, teve de casar. Era uma situação esdrúxula. Além de nos ser um imposto um casamento, éramos obrigados a partilhar todos os nossos bens, que vêm da nossa família, com a família que nos havia sido imposta pela lei, por via do casamento com o homem ou a mulher com que decidíssemos casar. Absurdo, não acha, caro ouvinte? Pois bem, foi exatamente o que o Parlamento, com a maioria PSD-CDS, fez, só com os baldios. Há muita gente que confunde baldio com freguesia. Baldio não tem nada a ver com freguesia. Baldio é uma forma de propriedade comunitária, é certo, mas que pertence exclusivamente a uma determinada comunidade que não tem necessariamente que coincidir com a freguesia. Assim, e por exemplo no nosso concelho, há comunidades que estão integradas em São Félix que têm um baldio na freguesia de Vila Maior e que só por essas populações de São Félix pode ser utilizado. Resulta isto dos ancestrais usos e costumes, que nada têm que ver com a divisão administrativa que o Estado estabeleceu por lei. Portanto, não pode vir o Estado dizer que, afinal, os baldios são um domínio da freguesia e muito menos de toda a população da freguesia. Os baldios são bens comuns para serem utilizados e fruídos por quem historicamente a eles tem direito. Por isso, o baldio da Coelheira nunca será de todos os fregueses da União de Freguesias de Carvalhais e do Candal. O baldio pertence às comunidades que historicamente o fruíram. E, portanto, não é impondo casamentos por lei ou alargando por lei os proprietários de um determinado prédio baldio que se faz justiça. O anterior governo, com a sede do aproveitamento dos baldios, que representam 5% do território nacional, por parte das empresas de celulose, das empresas eólicas, das antenas de companhias de telecomunicações, procurou, sob a capa de uma simplificação e da transparência, atribuir a outras pessoas aquilo que não era sua propriedade, expropriando os legítimos proprietários, aqueles que ao longo de milénios usufruem desses terrenos. Hoje, no Parlamento, dar-se-á um passo importante. A regulamentação dessa alteração legal cessará hoje vigência. E permitam que vos diga. Novamente hoje a geringonça funcionou. Funcionou para devolver aquilo que é direito das pessoas. Funcionou para acabar com as pressões dos grandes grupos económicos sobre aquilo
que não lhes pertence. Os baldios são para ser fruídos por a quem eles têm direito e não para serem dispostos de qualquer forma por uma lei iníqua. Obrigado, Geringonça. Obrigado, Bloco de Esquerda. Obrigado, PCP. Obrigado, PEV. E obrigado, PS. Por devolverem às pessoas os seus direitos em relação aos baldios. Até para a semana. Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta.